Uma das coisas mais fascinantes que existem é o céu noturno. Ele foi motivo de fascínio desde que a nossa espécie emergiu, e à medida que os milhares de anos se passaram, fomos descobrindo fenômenos acontecendo bem diante dos nossos olhos. Durante a história, muita coisa incrível aconteceu, como supernovas, novas estrelas aparecendo e tudo mais. Obviamente, hoje em dia esses eventos não deixam de acontecer, e com os telescópios que temos atualmente, fica até mais fácil descobrir fenômenos aparentemente ocultos. Um desses fenômenos está associado a uma estrela que é facilmente visível no céu noturno, mas que apresenta um comportamento inusitado e que ela chega até desaparecer de vez em quando. No vídeo de hoje você vai conhecer o curioso caso da estrela que escurece uma vez por ano. Podemos dividir o céu estrelado em dois tipos bem básicos de estrelas: aquelas que não variam regularmente e as de fato variáveis. Não parece, pois geralmente isso acontece em uma escala de tempo muito grande, o suficiente para não ser visível a olho nu, mas boa parte das estrelas do céu noturno passam por transformações que as fazem variar de brilho o tempo todo. Dentro dessa categoria bem ampla, os astrônomos dizem que existem outros fenômenos peculiares que fazem as estrelas variarem de brilho o tempo todo. E aqui temos as estrelas variáveis eruptivas, pulsantes, rotativas, eclipsantes e muito mais. Mas podemos resumir essas categorias em duas principais: as estrelas variáveis intrínsecas e as extrínsecas, e você vai entender o motivo. Afinal, dependendo do tipo estelar que estamos lidando, diferentes acontecimentos podem ocorrer no interior ou exterior da estrela, que faz sua luz, principalmente vista da perspectiva terrestre, mudar abruptamente de intensidade. E temos uma variabilidade de dezenas até centenas de vezes o brilho real. Um caso clássico de estrela variável pulsante é a famosa Betelgeuse, que não faz muito tempo sofreu uma queda de brilho que foi a maior vista em mais de 100 anos de observações. A estrela, localizada na direção da constelação de Órion, sofreu uma enorme ejeção de material para o espaço e a imensa nuvem de poeira tomou a frente de Betelgeuse em relação a nós. Essa foi uma variabilidade intensa o suficiente até para ser percebida a olho nu, mas Betelgeuse varia de brilho o tempo todo por causa de fenômenos pulsantes que fazem a estrela mudar seu raio médio o tempo todo. Isso acontece geralmente com estrelas em estágio avançado de vida, onde a estrela realmente aumenta e diminui de tamanho periodicamente devido a mudanças nos processos de fusão nuclear que ocorrem no interior. Esse é um dos tipos de variabilidade mais comuns que temos, pois a estrela cessa o processo de fusão nuclear do hidrogênio, passa a fundir hélio e o cabo de guerra gravitacional não passa a ser tão equilibrado quanto era antes. Em outros casos mais simples, as estrelas simplesmente rotacionam, mostram mais manchas em direção à Terra e, por consequência, a luminosidade diminui de alguma forma. Outras podem ser eclipsadas por objetos em geral na forma de um eclipse, como nuvens de gás, uma outra estrela na frente e tudo mais. Enquanto temos ainda as eruptivas, que aumentam significativamente o brilho devido a explosões na superfície. As chamadas variáveis cataclísmicas são aquelas que variam brilho por explosões eventuais na superfície por processos termonucleares devido à acreção de matéria por uma estrela menor que orbita uma maior. De qualquer forma, se temos uma variabilidade causada por fenômenos ligados à própria estrela, temos um objeto de brilho variável intrínseco. Mas se ocorre por fatores externos e desconectados da estrela, então temos um brilho variável extrínseco. Basicamente, essa é a natureza por trás das estrelas variáveis, e o céu noturno está repleto delas. E em alguns casos, a variabilidade é tão intensa que a estrela fica fora do limite de visualização dos olhos humanos. E aqui chegamos na estrela Mira, o curioso caso visível a olho nu que desaparece por um período regular de dias, à medida que fenômenos bem interessantes ocorrem por lá.
A maioria dos casos de variabilidade que citamos até aqui requerem um bom período de tempo para percebermos a olho nu alguma mudança real. Mas Mira, uma estrela fraquinha localizada a cerca de 300 anos-luz da Terra, pode ser acompanhado ao longo de menos de um ano, onde ela aparece e desaparece em um ciclo regular de luz. Mira é justamente interessante por isso, pois você pode, ao decorrer de exatos 332 dias, observar como ela pode mudar mais de 250 vezes o seu brilho original neste período de menos de um ano. Essa é, de longe, uma das estrelas com sua variabilidade mais observável que temos no céu noturno. A magnitude média dela é de 3,5, o que na escala que os astrônomos usam é mais do que suficiente para ser vista em céus relativamente escuros. Não é preciso de equipamento óptico para vê-la, apesar de ser bem útil e facilitar a sua visualização. Ao longo dos meses, ela sofre uma queda de brilho capaz de a levar para a magnitude 9. Sim, a queda é bem absurda e fica fora do limiar de visualização do olho humano para objetos celestes. O limite de visualização dos nossos olhos fica em magnitude 6 para céus bem escuros. Ou seja, Mira basicamente desaparece e reaparece de acordo com seu ciclo de luz. Basicamente, Mira não é um sistema único de estrelas, mas possui dois objetos que coorbitam entre si. A estrela responsável pela luminosidade que vemos da Terra é uma gigante vermelha, de massa semelhante à do Sol, mas acompanhada por uma anã branca que possui pouco mais da metade da nossa estrela, onde orbita ao redor da estrela mais massiva e leva 400 anos para realizar este movimento. Mas sabendo da natureza do sistema, o que exatamente causa tanta variabilidade? Bom, aqui as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Afinal, a própria gigante vermelha é uma estrela variável pulsante, onde cada pulso observado pode ocorrer no período de uma década ou mais. Isso também está causando uma instabilidade na estrutura de Mira, resultando em mudanças intensas na luminosidade e tamanho em períodos de tempo mais curtos, como é o caso do ciclo de 332 dias. Basicamente, a estrela possui um ciclo maior, mas a sua superfície pode sofrer mudanças mais rápidas, contraindo e diminuindo sua luminosidade. A causa pode ser ainda mais complexa, pois o estágio evolutivo de Mira faz com que o material do núcleo esteja inerte e não funde mais átomos como antes. Mas as camadas externas ainda conseguem fundir o hélio restante em carbono, fazendo a estrela inflar um pouco mais. E à medida que infla, ela perde pressão, a fusão diminui e volta a contrair. Ela ganha um fôlego pelo aumento de pressão gravitacional eventual e funde átomos de hélio novamente, o que a faz inflar de novo. Isso cria um ciclo até o hélio acabar de vez e causa a variabilidade que é observável da Terra. À medida que a estrela passa por esses momentos finais, uma concha de gás é ejetada para o espaço. E as imagens obtidas pelo telescópio Galaxy Evolution Explorer da NASA obteve uma visão da enorme cauda de 3.000 vezes a massa da Terra e que mede 13 anos-luz, formada através do choque do gás ejetado da estrela com o espaço interestelar. Isso é maior do que a distância do Sol até Alpha Centauri quase 3 vezes. Vale ressaltar que Mira não se tornará uma supernova, pois o sistema não tem massa suficiente para isso, e deve acabar como uma segunda anã branca de matéria incandescente. Mira é uma estrela localizada na direção da constelação de Cetus. Ela atingiu o brilho máximo recentemente em julho deste ano de 2022, mas deve voltar a cair à medida que os meses se passarem. De qualquer forma, Mira é uma estrela sensacional e é a prova de que muita coisa acontece bem diante dos nossos olhos e sequer percebemos. Bom, eu acho que vale muito a pena acompanhar essa estrela ao longo do ano. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!